Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, domingo, e celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. E juntos vamos meditar o Evangelho que está em João, capítulo 21, versículos do 15 ao 19. E meu irmão, minha irmã, nós vamos ver no Evangelho de hoje, mais uma vez, a manifestação do amor de Jesus. E como isso nos fortalece, porque essa história acontece logo após a aparição de Jesus. Ele havia ressuscitado, então ele aparece e vai aparecer para quem? Para Simão e outros apóstolos que tinham ido pescar. É como se eles tivessem voltado para a vida velha, para o antigo homem, mas Jesus, ele sempre vai atrás de nós. Ele é o bom pastor que vai buscar as suas ovelhas. Não importa, pode ter 100, e se uma se afastou, é nessa que ele vai, porque quem ama, cuida. E não há, nós vamos ver no Evangelho de hoje, que não há pecado, não há limite, não há dificuldade, não há miséria que seja maior que o perdão, que a misericórdia e, acima de tudo, o amor que o Senhor tem por cada um de nós. Hoje nós vemos nitidamente quanto o Senhor me ama e te ama. E assim vai dizer o Evangelho. Jesus se manifestou aos seus discípulos e depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ia para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não quereis ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro irmão, irmã, como falávamos no início, hoje nós vemos que o amor do Senhor por cada um de nós é incondicional. Então, esse acontecimento se dá depois. Jesus já havia sido morto e já havia ressuscitado, inclusive já havia aparecido para esses homens, mas em determinado momento, talvez pela limitação humana, talvez pela miséria, talvez pelos medos, pelas incertezas, enfim, Pedro decide a voltar para a vida velha. Ele volta a ser pescador de homens, aonde Jesus o encontra a primeira vez e o chama: vem, segue-me, deixa as redes, porque a partir de hoje serás pescador de homens. Pedro volta para a mesma cena e agora vai novamente pescar peixes. Mas como disse, Jesus não desiste. E Jesus vai até Pedro porque Jesus precisava curar o coração de Pedro. Pedro havia negado por 3 vezes o Senhor. E a hora que Jesus aparece ali, e eles nem sabem, eles estão pescando e Jesus aparece na beira do mar, os versículos anteriores, e fala: ei, ô moços, pescaram alguma coisa? Eles falam: nada até agora. Então jogue a rede desse lado, do lado direito. Eles jogam e tamanha quantidade de peixe que eles não conseguem arrastar. E a hora que João percebe, fala: Pedro, é o mestre. Pedro imediatamente se veste, porque Pedro estava nu. E é assim, quando nós nos distanciamos do Senhor, nós estamos despidos, estamos fracos, estamos como que sem direção. E naquele momento Pedro se veste e vai em direção do Senhor. E ali o Senhor pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E note que o Senhor pergunta 3 vezes para Pedro se ele ama. Por quê? Porque por 3 vezes
Pedro havia negado o Senhor. Quando Jesus é preso, Pedro começa a segui-lo e algumas pessoas ali no pátio do palácio perguntam: ei, tu és um dele? Não sou. É sim, olha a tua roupa, você se veste com ele. Não sou. Não, como você fala como ele? Não, eu não sou um deles. E ali o remorso e o arrependimento toma o coração de Pedro e ele sai chorando amargamente porque havia negado o mestre. Mas Jesus é o mestre do perdão. Jesus é aquele que dispensa toda a sua misericórdia. E agora ele vai atrás de Pedro e por 3 vezes ele pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sabes tudo, tu sabes que eu te amo, mas tu me amas mesmo? Tu sabes, Senhor, tu sabes que eu te amo. E pela 3ª vez, quando Jesus pergunta, Pedro fica triste, porque eu acho que nesse momento Pedro se remete para aquele momento. Ele vai dizer assim, mas talvez no coração: como que eu posso te amar, Senhor, se eu te traí 3 vezes? Mas eu tento com as minhas limitações, eu tento com as minhas misérias, eu tento com as minhas fraquezas, te amar da melhor forma que eu posso. E Jesus conhece os corações. Jesus sabia ali o quanto realmente Pedro na sua limitação caía, fraquejava, mas ali agora, tomado por a força novamente do Espírito, a força da ressurreição que traz vida, Pedro diz: tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. E quem foi Pedro, senão o primeiro Papa? Porque o Paulo vai dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E não tenha dúvida, meu irmão, que naquele momento a graça superabunda a vida de Pedro e ele é o nosso primeiro Papa, o próprio representante de Jesus aqui na terra. E olha a responsabilidade que é dado a esse homem, talvez no orgulho, que não queria que lavasse os seus pés lá atrás, talvez no medo, que não queriam que reconhecesse da morte. Agora a gente vê Pedro se libertando dessa pequenez, dessa humanidade e se revestindo do Espírito Santo e tomando posse daquilo que o Senhor tinha para ele: apacenta as minhas ovelhas. O Senhor chama Pedro e dá uma missão para Pedro. E a partir daquele dia Pedro toma essa missão e vai até o fim, porque no final da leitura de hoje nós vamos ver: quando eras jovens tu te cingias e ia para onde querias, mas quando és mais velho outros se cingirão e te levarás para onde não queres ir. E é assim o final da vida de Pedro. Pedro ele volta para Roma sabendo que ali ele vai ser martirizado. E ali ele é preso e quando vão matá-lo, querem crucificá-lo igual Jesus, ele vai dizer assim: não, eu não sou digno de ser crucificado como ele. E ali o crucificam-o de cabeça para baixo. Por quê? Porque Pedro muito amou e Pedro entendeu que o amor por Jesus, o amor pela igreja, o amor pelas coisas celestes não é algo por aquilo que se mata, mas é algo por aquilo que se morre. E Pedro ali já havia morrido, nessa experiência com Jesus ali, o velho homem, o velho Pedro, e renascia aquele Pedro cheio da força e da graça de Deus, onde entrega toda a sua vida, já havia entregue sua vida, agora definitivamente derramando o teu sangue, sangue este que é adubo para outros cristãos, sangue esse que faz com que a palavra, o próprio amor, Jesus Cristo, chegue em nossos corações. Então, meu irmão, minha irmã, não importa o quanto nós caímos, não importa o quão fraquejamos, não importa o quão negamos, sempre há a oportunidade de um recomeço. A cada dia o Senhor vem e pergunta para nós: tu me amas? E está perguntando agora para mim e para você: filho, filha, tu me amas? E cabe a cada um de nós não só responder, mas atender esse chamado, ir apacentar as ovelhas, ao rebanho de Jesus que anda perdido por esse mundo. Então, meu irmão, minha irmã, que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.